Estamos gravando e a Irvina vai entrar aqui agora. Vamos esperar só ela entrar. Oi, Irvina. Boa noite, amiga. Boa noite, Irvina. Boa noite a todos. Bom, Boa noite. Então, estamos começando agora. Acabamos de colocar para gravar mais um estudo do NEP. Olha o Adalberto chegando também aqui. Então, vamos começando aqui mais um estudo do NEP. Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis, em Fortaleza, no Ceará. Toda vez eu repito isso porque pode ser que alguém chegue e não sabe o que a gente está fazendo. Então é importante a gente sempre comentar isso. Boa noite, Adalberto. Seja bem-vindo. Boa noite, Adalberto. Vai entrar o Israel também. boa noite, Adalberto. Boa noite, Israel. Boa noite, amigos. Israel, meu amigo, boa noite. Então, hoje, vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso. Foi um estudo especial, né? Semana passada. Foi, inclusive, o aniversário do Antônio, e a gente não sabia que tinha alguma coisa no ar diferente, né? Ele bem caladinho, né? Ele disfarçou bem. Ele bem concentrado. Parabéns pessoalmente, olhando no olho agora. Essa foi boa, viu? Uma coisa no ar diferente. Mas foi muito bom o estudo passado mesmo, né? A gente comentava como foi bem participativo, vocês trouxeram... Foi homenagem a ele, não foi? Foi, Estavam exatamente. todo mundo iluminado, os meninos aí, né? Foi homenagem. Exatamente. Mesmo que inconsciente foi. Foi. Mas muito bom. A gente até, depois, Larissa vai falar com vocês para pegar a data de nascimento de todo mundo, né? Para a gente ficar ligado quando estiver... Tem algum aniversário chegando por aí de vocês? O meu é bem longe, o meu lá em dezembro. Setembro, não, né? também é longe. Depois a gente vai, pedir para Larissa fazer isso, buscar aí a data de vocês. Mas, começando nosso estudo, vamos fazer a prece, nossa prece. Deixa eu pedir para alguém. Alguém quer fazer? Ou... Eu só não faço que eu estou falando direito aqui, viu? Tranquilo, Antônio. Vou pedir então para Irvina. Você pode fazer, Irvina? Prece? Fica à vontade. Senhor Deus, abençoa, Senhor, essa noite de estudos, essa noite de aprendizado, que cada elemento desse possa auxiliar na nossa reforma íntima e no nosso crescimento pessoal e no entendimento da tua palavra. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, meus queridos, nós vamos então voltar ao nosso estudo sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Nós iniciamos a análise, né? Nosso bate-papo sobre os elementos que a gente dividiu. E nós ficamos numa parte, né? Hoje eu até fiquei na dúvida, ainda estou na dúvida, e pergunto para vocês se a gente precisa ler a passagem ou não. É um pouco longa, né? Mas, se vocês quiserem, a gente acho que é melhor nós nos determos já nas frases, porque é muito, muito, muito verdade, longo, verdade. Sabe? Vamos então ao ponto que nós paramos, só recapitulando, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês já o documento, que teve um item que ficou comigo que nós ficamos de entrar hoje, né? Que é o elemento for gerado de novo ou do alto, ou nascer de novo, né?
Eu gostaria de pedir licença para fazer uma colocação. Claro, fica à vontade, Antônio. O que é muito assim interessante nesse estudo do Evangelho é que não existe assim a posição certa e a posição errada, né? Todo ponto de vista ele é válido porque é um ponto de vista interpretativo dentro de um campo de análise em que cada um se situa, não é? A única coisa que ela não é, digamos assim, aceita é qualquer interpretação que contrarie um princípio doutrinário, porque o Espiritismo é a chave de interpretação desse estudo, né? Então, aquilo que não contradiga que contradiga um princípio, isso realmente não é adequado. Mas, fora isso, toda interpretação é interessante. Mas por que você está dizendo isso, Antônio Castro? Pelo seguinte, quando eu fiz aquele comentário semana passada sobre o Nicodemos, que eu utilizei o verbo covardia, né? Acovardar, aliás, acovardar. Quando a gente faz a interpretação moral, você tem o texto literal, você tem a interpretação histórica, aí você se desloca do texto, como se fosse assim uma tese que você tem um objeto, você se desloca do objeto e olha o objeto de cima, tá certo? E você começa a atribuir figuras de linguagem àqueles elementos para poder fazer a interpretação, tá? Na hora que você faz esse distanciamento e cria uma figura de linguagem para analisar, necessariamente você não está qualificando o elemento que está sendo analisado, tá? Então ele pode ter conotações diferentes, né? Então às vezes a gente pode ficar preso a uma determinada interpretação que foi dada sobre um personagem e achar que todas as interpretações só podem ser feitas de acordo com aquela conotação que foi dada. E não é assim que acontece na interpretação moral. Eu queria só deixar isso assim, esclarecer, que quando a gente vai pegar assim, a obra do Emmanuel, a gente vê claramente o mesmo trecho, né? Ele tem, por exemplo, trechos onde ele tem 3 mensagens sobre o mesmo versículo, com interpretações completamente diferentes uma da outra. Tá? Exatamente por essa questão. Então, essa mobilidade a gente tem que entender para, de repente, a gente não ficar preso a um determinado conceito que foi dado quando a gente viu a parte histórica e achar que, obrigatoriamente, ele tem que se estender para os demais, né? Então, esse era um esclarecimento que eu queria fazer mediante da semana passada. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é que ficou pendente também aquela pesquisa sobre o Rabi Mestre. Sim, bem lembrado, Antônio. É só isso que eu queria colocar. Câmbio. Muito bom, muito bom. Vocês chegaram a dar uma olhada nisso, Israel, do Rabi, mestre? A gente poderia até começar por aí. Eu também tenho, antes de entrar no item, algumas considerações a fazer importantes, mas esse ponto, né, de Rabi e mestre foi algo que a gente ficou de adentrar também. Mas eu tenho que me localizar aqui, que eu tinha destacado, na verdade, Israel, separado tranquilo. aqui, me perdi, mas vamos seguir sim que eu vou fazer essa busca. Tranquilo. Eu posso dar uma interpretação tanto do Tyndale como do Wycliffe, certo? São bem interessantes sobre o Rabi e o mestre, né? Sobre o Rabi, o Wycliffe, ele diz o seguinte, posso ler? Sim. Ele diz o seguinte, que esta palavra, ela é uma transliteração da palavra hebraica que é usada como um termo de respeito e honra. Então, Rabi é uma transliteração de uma palavra hebraica que quer dizer respeito e honra. A palavra significa literalmente, do hebraico, meu grande ou meu mestre. Meu grande ou meu mestre. Tá? Que, embora esse termo ele tenha sido originalmente usado
como uma marca de respeito, somente depois do século I é que ela passou a ser associada a realmente mestre, a um sinônimo de mestre. Antes não era mestre, era um tratamento de respeito, como se falasse hoje um lorde, um nobre, era um tratamento de respeito, né? É o que ele está explicando aqui. E que somente depois do século I, portanto, mais ou menos quando João escreveu o evangelho dele, né? Final aí do século I, o próprio século I, né? É que passou a ter essa conotação. Então ele diz o seguinte, que ele tornou-se, depois do século I, um título para mestres religiosos e líderes, perdendo em grande parte o seu significado original. Portanto, ali, realmente, o significado não era aquele. A gente lê que é mestre, mas a gente vê que aconteceu depois do século I isso. Olha como é importante a gente verificar isso aí, né? E ele diz o seguinte, que esse título ele continuou em uso durante a era cristã e é usado atualmente para designar os ministros ordenados pelos judeus, né? E ele começa a explicar, aí ele fala sobre a derivação, né, dessa palavra, né? Essa palavra vem da derivação de rabi, que quer dizer um professor comum, até rabi, tá certo? Que é o que ele já explicou. E aprofunda mais com raboni, né? Que já é uma interpretação mais carinhosa, mais assim, profunda, mais íntima, tá certo? Que tem a mesma raiz que é Rabi. Isso de acordo com Wycliffe, né? E ele diz que no Novo Testamento, esse termo lhe foi aplicado ao Senhor em várias ocasiões, né? Porém, também ainda aí com sentido de honra, né? Com sentido de honra, de autoridade, e não o significado técnico da palavra que assumiu depois dessa época, né? Isso em Rabi. E aí ele começa a fazer outras explicações que é interessante, eu posso publicar isso aqui no grupo depois, tá certo? Esse é o que ele coloca, o Wycliffe. O Tyndale, desculpa, o Tyndale, ele diz o seguinte, ele repete mais ou menos algumas coisas, que também ele diz, quer dizer, ele já diz que a raiz da palavra quer dizer meu grande ou meu superior, a palavra rabi, que era usado na época de Jesus pelos judeus, né? E que, de acordo com Mateus 23:7, rabi, ele era claramente usado como um título comum para se dirigir aos escribas e aos fariseus judeus. Contudo, no Novo Testamento, ele é mais comumente usado como um título de tratamento respeitoso, né? Quando os outros falavam com Jesus. Aí ele diz por quem foi usado, menciona todo, explica a forma mais longa do rabi, que é o rabone, né, para se dirigir diretamente a Jesus, indicando um respeito ainda mais profundo, que o uso do título simplesmente é rabi. Rabone foi aquela palavra usada por Maria, né? E que ele diz que na época escrita do Evangelho de João, o título rabi, tá certo? Tinha o significado de mestre, é o que ele já mostra que já no final do século I já tinha mais esse significado, né? Mas como a gente tem que remeter a quando foi dito, então quando foi dito o significado não era aquele, né? Eu acho que isso aqui é bem interessante, né? E aí ele começa a falar também sobre a raiz das palavras, sobre os vários significados que possui. Então de rabi, eu tenho essas duas fontes, e tem essas duas fontes também falando sobre mestre, que são outros conceitos também, né? Se vocês acharem que se é só que eu publico no grupo o mestre, o que é que eu leio, vocês é que sabem, tá? Antônio Carlos, nesse material que o Israel mandou para a gente, eu achei curioso o que diz aqui. Assim, Jesus deu estritas instruções aos discípulos para que não fossem chamados de rabi, com o intuito de informar que era um título que gerava orgulho. Aí abre aspas, vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Essas duas obras também falam isso, quando vai explicar a palavra mestre, né? Inclusive ele cita trecho em que Jesus falou para não chamarem de rabi e nem se permitirem chamarem-se de mestres,
nem rabis nem mestres, né? Então, essas duas obras também explicam isso quando vão falar sobre o designativo mestre, né? Muito bom, gente. Quanta profundidade, quanto significado tem essa palavra, né? Historicamente, com as suas variações, a gente vê que foi importante a gente trazer isso, que é justamente a forma que Nicodemos começa, né? Essa conversa e se remetendo ao Cristo. A gente já vê como ele enxergava o Cristo nesse título de respeito, de mestre. Interessante mesmo. Mais alguém quer comentar algo ou fazer alguma pergunta? Ficou claro? Eu vi aqui que a Irvina perguntou sobre a visão dialética, né? Né, Irvina? Foi quando o Antônio começou a comentar em relação à mesma palavra, a gente ter que olhar de um outro prisma, né, de outras interpretações, dependendo do contexto. Aí me lembrou muito a questão da dialética, mas aí com a continuação da explicação dele respondeu. Obrigada. Ótimo. Realmente, a dialética é um método que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Então, meus amigos, tem um outro ponto que é interessante falar, até porque agora a gente vai entrar na parte mais profunda da passagem, e eu acho que tem um ponto basilar interessante que o Kardec coloca, que eu acho legal a gente já trazer de antemão. Quando o Kardec comenta sobre essa passagem, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que tem uma frase lá que ele coloca, na verdade, um princípio que se divide em dois, é o princípio da imortalidade da alma, né? Que se divide em dois, e ele coloca a importância desse princípio, não só para a compreensão dessa passagem, como do Evangelho inteiro. Olha o que Kardec diz, que eu acho interessante a gente já ir com essa visão para a passagem, porque não tem sido, historicamente, a visão que nós, né, enquanto humanidade, estudante do Evangelho, por milênios aí, tivemos em relação ao texto. Então, ele coloca o seguinte, que eu infelizmente não coloquei no nosso material, mas eu vou incluir. Mas é uma frasezinha que está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, então é um princípio que se divide em dois, né? Ele está falando da imortalidade da alma, mas que tem dois aspectos: a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Então, ele diz que sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Olha só. Esse princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Então, vejam a importância desses princípios, desse princípio da imortalidade da alma, para evitar que a gente faça muitas interpretações equivocadas, né, do Evangelho, e muitas interpretações que são, na verdade, muitas interpretações equivocadas nossas são justamente por falta da consideração desses princípios. Então, é importante a gente, quando entra no Evangelho, a gente já tem em mente de que há um pano de fundo fortíssimo da imortalidade da alma. Ou seja, a alma existe antes de encarnar e ela permanece viva após a morte. Isso é basilar para a gente compreender as máximas do Cristo, né? Então, eu acho interessante trazer isso, principalmente à luz da doutrina espírita, que vai nos trazer um conhecimento profundo sobre esse princípio da imortalidade, né? Então,
era só isso que eu queria trazer. Antes de entrar, por que eu trouxe isso? E como eu comentava até na semana passada, né? Nós tivemos dificuldade. Gente, deixa eu só fazer um parênteses, dizer que a gente tá com a Elisa aqui. Voltou. Eu não sei se ela caiu ou ainda tá aqui, porque ela... Ah, sim, ela tá aqui. Oi, Elise, boa noite, minha amiga. Que coisa boa ter você de volta com a gente. Seja muito bem-vinda de volta. Então, como nós comentávamos semana passada, ao pesquisar sobre essa passagem, principalmente esse versículo, né? É preciso ser gerado de novo, nascer ou ser gerado de novo do alto. Boa noite, Ismael. Perdão por lhe cortar agora. Obrigada Nada, pela fique à vontade, acolhida, Elise. viu? É porque eu estava tentando ligar o microfone aqui que eu troquei de computador. Obrigadão, viu? Muito bom sempre estar com vocês. Gratidão. Boa noite a Pra todos. gente também. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom. É uma alegria enorme. Fique à vontade para participar com a gente. Eu deixo é que eu não estou conseguindo ver todo mundo ao mesmo tempo, que mudou um pouco do layout aqui. Pronto, agora sim. Ah, bem lembrado. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Que eu tirei para a gente conversar. Então, semana passada eu comentava com vocês que eu pesquisando esse assunto, eu vi que tem muito conteúdo teológico, confessional dessa passagem, né, de interpretações bem próprias das igrejas protestante, católica, e como os comentários que a gente consulta, né, eles são de evangélicos, de protestantes, de católicos, esse conteúdo teológico, assim, vamos dizer assim, mais confessional, ele fez muito parte da pesquisa, né? E a gente vai perceber que a gente consegue dialogar muito com a visão das outras religiões, em um aspecto, no aspecto do nascer do espírito, né? Depois a gente vai ver o que é que significa isso. No aspecto desse renascer, no sentido moral. Mas no sentido do nascer da água, que é um sentido mais de uma lei natural, né, da natureza, desse princípio da imortalidade da alma, a gente tem mais dificuldade de dialogar, né, nesse ponto, de encontrar, mas é interessante também fazer essa diferenciação também. Então, vocês vão perceber que esses comentários que eu vou trazer aqui, não sei se eu vou ler tudo, que eu trouxe muitos trechos, tentando pegar justamente os pontos que a gente consegue dialogar, porque tem muitas interpretações também bem diretas, né? Você dizer que Jesus está falando aqui, por exemplo, do batismo como sacramento, de nascer da água, na questão do batismo como sacramento, acho que é ainda muito, uma interpretação muito material, muito, né? Enfim, mas a gente respeita, né? Olha que interessante, a gente trouxe do Champlin e a gente trouxe do Bacon também alguns comentários sobre esse termo nascer de novo, novamente ou do alto. O Champlin diz o seguinte, que especialmente nesta passagem, os sentidos podem ser estreitados a apenas dois. Então, o Kardec não, o Haroldo coloca uma nota de rodapé na tradução dele, justamente falando desses significados. Novamente, e dois, do alto. E tem e o Haroldo coloca, né, entre colchetes, justamente, novo e entre colchetes, ou do alto. Porque essa palavra, que mais à frente a gente vai ver que é anotem, ela tem esses dois significados mesmo. Só que eu já vou adiantar para vocês que pelo contexto da passagem, e a gente vai ver, né,
que mais à frente Nicodemos vai perguntar: como pode um homem retornar ao ventre da sua mãe? Então, pelo contexto da passagem, o novamente é mais lógico, né? Isso, inclusive, os comentaristas vão dizer. Mas vamos ver o que eles estão falando. Esses dois significados, então, novamente e do alto. Em favor da tradução do alto, podemos dizer que isto correspondia ao método usual de João ao descrever a obra de regeneração espiritual como nascimento vindo de Deus. E aí ele coloca algumas referências em João para basear essa interpretação de uma regeneração espiritual vindo do céu, do alto, né? Essa presença divina mesmo, né? Que é muito particular do Evangelho de João, né? Esse evidenciamento, essa evidência da presença de Deus naqueles acontecimentos do Evangelho. É muito claro, realmente. E em favor da tradução novamente, podemos dizer que do alto não descreve o fato, mas antes a natureza do novo nascimento. Isso significa que o novo nascimento necessariamente tem sua origem em Deus, no Espírito Santo, no outro mundo, que é o mundo celestial. Aqui o Champlin tenta, vamos dizer assim, aliar as duas interpretações dessas duas traduções, né? Que às vezes realmente Jesus fazia quase que um trocadilho com algumas palavras, né? Não, é uma proposta interpretativa aqui do Champlin. O fato que se impõe, porém, é que o indivíduo nasce novamente, né? Então isso é muito claro na passagem, esse nascer de novo. E aí, como a gente sabe, olha, Nicodemos ficou preocupado ante a ideia de um segundo nascimento, um homem a entrar no ventre materno para nascer de novo. Nicodemos não deveria ter ficado surpreendido ante um nascimento que importasse em regeneração espiritual, que tivesse em sua origem no céu. Então vocês vão ver que o Champlin vai trazer uma interpretação muito nesse sentido, né? Desse renascimento ser um renascimento espiritual, um renascimento, uma regeneração, uma transformação espiritual do ser, que também faz muito sentido com a passagem, né? Como nós enxergamos como uma das partes do nascer do espírito. Essa parte que ficou com Larissa, mais à frente ela vai falar um pouco sobre isso. Então, deixa eu passar aqui alguns trechos para não ficar muita leitura. O material, obviamente, fica aí à disposição de vocês. Olha que interessante aqui esse parágrafo aqui. Os judeus tinham certas noções gerais acerca do novo nascimento. Mas, tal como acontece entre muitos cristãos, eles colocam os atos de proselitismo, batismo, etc., no lugar do Espírito Santo e de sua influência. Reconheciam que um homem precisa nascer de novo, porém pensavam que o novo nascimento consistisse em profissão, confissão e lavagens externas. Isso eu achei ótimo. Eu acho até que é uma citação que o Champlin pega de um outro estudioso. Mas veja como realmente ele já começa a nos advertir desse significado que a gente coloca, desse renascimento, muitas vezes ligado, assim como os fariseus faziam, a procedimentos materiais, né? Procedimentos institucionais. E a gente sabe que é muito mais profundo esse renascimento, né? Então, achei interessante aqui o Champlin já trazer isso. Mas tem uma coisa interessante nessa interpretação dele. Eu não sei qual foi assim, a base da interpretação, estudioso que ele é, porque na inquirição feita pelos fariseus a João Batista, perguntam se ele era Elias. Né? Então, se perguntam isso, foge um pouco dessa interpretação aí que está sendo dada. Né? Havia uma ideia, né? Existia, isso era claro. Você é Elias, né? E depois, não sou. Você é o Messias, você é o Cristo? Não, também não sou. Né?
E depois tem aquela outra passagem também dos apóstolos, né, quando Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? Uns falam que tu és Elias, que tu és João Batista. Então, esses textos que estão lá colocados de uma forma muito clara no Evangelho, eu acho que eles se contrapõem a essa colocação do Champlin aí, no sentido de que existia, sim, uma concepção de volta ao corpo e muitos judeus, né? Que, inclusive, era uma das diferenças que existia entre judeus, entre fariseus e saduceus. Isso. Câmbio. É verdade, Antônio. O Kardec até comenta isso no Evangelho segundo o Espiritismo, como que existiam discussões profundas entre fariseus e saduceus sobre a questão da ressurreição e da própria reencarnação, né? Não existia essa palavra reencarnação, então era tratada tudo como ressurreição. E o Kardec comenta muito sobre isso, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos, no finalzinho do Livro dos Espíritos, né, na parte final mesmo ali, na parte 4. Tem muita coisa interessante, acho que até para a gente trazer para o estudo dessas perguntas ali. Muito bem lembrado. Olha, o Alexandre está chegando. Então, ele diz o seguinte, continuando, Champlin diz que o novo nascimento subtende a renovação da alma inteira, em retidão e santidade autêntica. Não se trata de uma questão que possamos desprezar facilmente. O céu é um lugar de santidade, e nada que lhe seja diferente poderá jamais entrar ali. Boa noite, amigo Alexandre. Então esse ponto, mais uma vez, essa questão de aliar a tradução novamente da tradução do alto aqui, né? Que o Champlin traz. E aí ele fala de duas famílias que eu acho interessante fazer um paralelo, muito embora não seja a mesma coisa. No Livro dos Espíritos, há a discussão sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, né? E aqui, talvez a gente possa enxergar um pouco disso nessa fala do Champlin. Pelo menos um paralelo, assim, que a gente pode fazer. Ele diz o seguinte, da mesma maneira que temos o nascimento na família humana, mediante nascimento natural, assim também, por meio do nascimento sobrenatural, nascemos na família celestial. Isso ocorre no sentido mais elevado de transformação total, segundo a imagem perfeita de Cristo, na essência de sua natureza metafísica. Vocês veem que ele vai bem profundo aqui. O Champlin é interessante que ele tinha visões bem particulares em relação a essa questão até da própria comunicabilidade com espíritos e que ele percebia por estudar a Bíblia, ele percebia que existia um conteúdo profundo, muito embora ele não chame de mediunidade, mas é interessante que vocês vão ver ele entrando um pouco nesse assunto, mesmo sendo evangélico. Então, ele fala dessa família, né, celestial. Na qualidade de tais criaturas, seremos habitantes preparados para os lugares celestiais, onde Deus habita, e assim nasceremos em um novo mundo e em uma nova família, a família divina. Né? Então, vocês veem que, apesar do conteúdo de ser uma filosofia religiosa diferente da que a gente, né, da nossa que a gente professa, que é o Espiritismo, tem muitas coisas interessantes para a gente dialogar, né? E olha só, para terminar, Israel, você quer comentar? Não, eu ia falar sobre o próprio simbolismo dos elementos, né, em si, para aquela sociedade, até então que não entendia o espiritual, né, o plano espiritual, a questão
apesar que a comunidade judaica, alguns, vamos dizer assim, interpretação da Torá, aquela questão assim, da questão mais oral, ela se permitia ir um pouco adiante nessa questão do entendimento do espiritual. Eu acho que talvez Champlin, ele flerta um pouquinho com isso, dentro da tradição judaica, né, onde ele vai mais além da questão da espiritualização, mas eles ficam muito restritos ainda dentro dessa compreensão, vamos dizer assim, da não existência da reencarnação, ou do entendimento do plano espiritual. Porque a aproximação de Jesus, quando ele vem, a vinda do Cristo na Terra, é essa aproximação do divino, do espiritual, para a comunidade humana, né? Porque a gente vê, dentro da particularidade da interpretação da época, essa mensagem também ressoa, vamos dizer assim, ou ecoa até os tempos de hoje, vamos dizer assim. Porque quando a gente faz essa interpretação da passagem, a gente vê Jesus falando das tradições e apontando ali como Messias. E esse ensinamento, vamos dizer assim, de todas essas interpretações que a gente fala do elemento, ele fala particularmente a cada um de nós. Ele fala assim ao íntimo de cada um. Então, quando a gente interpreta além de interpretar, vamos dizer assim, dentro dessa exegese aí dos elementos, é interessante entender, sim, para a época, o que significava esse sentido, né? Porque a água, na verdade, ela é uma renovação, vamos dizer assim, para Noé, uma sociedade que não deu certo. Ela vem como elemento de renovação. Moisés, quando tira o povo do Egito, vamos dizer assim, tira ele da escravidão, é um outro cruzar as águas também. Ele passa como uma renovação também, né? Essa nova. E Jesus começa seu ministério, na verdade, através do batismo, que é uma renovação da água, que é o apontamento, na verdade, de Jesus como sendo o novo Moisés, né? O novo Messias. Porque assim como Moisés passou lá pelo monte do Sinai, recebendo a lei divina, Jesus também passa pelo monte ali, na verdade, quando ele recebe o meu pai, em Mateus, aquele Sermão do Monte. Através do Sermão do Monte também, ele traz as interpretações ou as leis divinas, né? As leis de conduta. E essa sociedade, vamos dizer assim, como purificação que tinha todo esse elemento da água, até nas sociedades egípcias, a gente vai ver a interpretação da própria morte, atravessar o rio, né, da vida. A gente vê assim, que ele tinha esse elemento também, sim, de purificação, de limpeza mesmo, né? Que eram as oblações que eles faziam. Então, é de se entender, vamos dizer assim, dentro dessa limitação, de não dar um passo além na interpretação. O que Jesus vem nos trazer, vamos dizer assim, através desse novo olhar divino, né? Dessa questão da espiritualização. Então, a gente vê que esse elemento, a água, é um elemento muito interessante, né? Dentro desse entendimento aí. E está restrito, vamos dizer assim, para não conseguir ir além. A gente, às vezes, vê o Champlin, em alguns momentos, vamos dizer, ele brecar nessa fronteira desse entendimento da espiritualidade. Eu falei, oh, meu Deus, se ele tivesse conhecimento da doutrina espírita, né, assim, ou aceitasse, apesar que a espiritualização dele é muito maior, vamos dizer, do que a gente imagina. Nesse contexto, ele cumpriu um papel dentro da sociedade onde ele veio, né? É um trabalho profundo, assim. Até antes dele desencarnar, que foi até recentemente, há alguns anos, né? Ele era o único estudioso vivo a ter comentado todos os versículos da Bíblia. E na enciclopédia dele, ele fala sobre o espiritismo. Ele fala sobre as religiões. Então, ele teve contato. Né? Na verdade, sim. No Brasil, né? Só que o papel dele não era esse, dentro da doutrina espírita, né? A gente vai ver que todos os espíritos de escopo ou de luz, ele também tem onde que ele vem trabalhar dentro da sua missão em si, né? Que ele prova essa espiritualização que ele tem muito além, vamos dizer assim, do segmento filosófico onde ele envergava, né? E onde aceitou essa missão e cumpriu com maestria. Até para fazer uma comparação com você, Israel, com o que você disse, a minha mãe, como vocês sabem, não sei se eu já falei, é evangélica, né? E a gente dialoga muito sobre o evangelho, sobre o espiritismo também,
E o único ponto que realmente ela, diz assim, do espiritismo, ela não aceita, não compreende ainda, embora respeite, é a reencarnação. Então, é um ponto ainda, assim, de, de, de concepções, né, ainda, e a gente respeita o entendimento de cada um, né, eu em nenhum momento fico querendo impor a ela, digo para ela que é uma lei e que faz sentido, mas cada um vai na compreensão daquilo que acredita, da sua construção, do que lhe faz melhor, né? Então realmente a gente não vai ver nos comentários fora do espiritismo ou de alguma filosofia espiritualista que acredite na reencarnação, um comentário sobre essa passagem trazendo a visão da pluralidade das existências, desse nascer de novo como reencarnação, né? Desse nascer novamente como reencarnação. Oi, Vina, eu vi que você fez uma pergunta aqui. Pode falar, amiga. Mas eu queria parafrasear até para ficar melhor o entendimento. Eu estou lendo o Pentateuco, né, agora, e tem uma parte no Livro dos Espíritos que ele fala realmente dessa pluralidade das existências, ou palavrinha difícil. E aí é interessante que existe um senso comum, eu acho que é o senso comum, julgo eu que quem molda as personalidades e os hábitos é o meio, mas existe um senso comum e algumas correntes que acreditam que a gente pega características de personalidades que vêm herdadas ou pela genética ou por parentes, né? Por exemplo, você fala parecido com o seu avô, você senta parecido com a sua avó. E aí, se tem alguma explicação dentro do que você está falando agora, porque nesse trecho, eu não sei se eu estou analisando errado, mas eu vi meio que uma dicotomia, carne e espírito. Aí eu nascer de novo, espírito. Só que tem essas crenças, né, que às vezes entram determinadas personalidades na carne. Aí, não sei se teve alguma coisa nessa. Entendi a forma que você está vendo. Eu enxergo, Irvina, assim, a família, não uma dicotomia, mas algo que abrange. No espiritismo, isso é enxergado com outra nomenclatura e de outra um pouco diferente. Até a gente comentava, se fala de parentela corporal e parentela espiritual. E a parentela corporal, na verdade, é uma parcela dessa parentela espiritual que abrange, não é que as coisas se dissociem, né? Então, o que a gente vai ver é que, segundo a gente entende no Espiritismo, que nos traz que, por exemplo, numa família carnal, vão se reunir aí espíritos que têm alguma ligação de vínculo, tanto positivo como negativo, alguma coisa para resolver de outra encarnação. Então, as coisas estão bem interligadas, né? Dessa família corporal e espiritual. Óbvio que aqui a visão do Champlin talvez seja um pouco diferente, né? Mas a gente trouxe só para fazer esse paralelo, mas eu enxergo dessa forma, não como coisas separadas. E realmente, como você falou, a influência genética e a influência de criação mesmo, ambiental, do ambiente, né, do exemplo, ela é muito forte também, né? Além do que você traz de traço de personalidade do espírito mesmo, que cada um tem seu jeitinho, né, vamos dizer assim, a influência da família, principalmente nos primeiros anos de vida ali, da primeira infância, ela é muito significativa na formação da personalidade mesmo, né? Então, o que você falou tem muito sentido, né? Nesse aspecto. Ficou claro? Alguém quer comentar algo mais sobre isso? Ficou, Ismael, porque me remeteu a uma lembrança que eu tenho de infância e adolescência, que eu tenho características de uma avó que eu não cheguei a conhecer, né? Quando ela faleceu, o papai estava vivo, mas ela faleceu muito, muito antes até dos meus pais, enfim. E me dizem que eu tenho características muito parecidas com ela, mas eu não acredito. Eu acredito que às vezes a saudade, estou falando agora Irvina, né? Eu acredito que às vezes a saudade faz com que veja nas características físicas algumas características comportamentais, né?
como um meio de ter tipo um afago, daquela saudade, aquela coisa mais carinhosa. Mas eu acredito que o meio é que forma. Né? Porque esse é um lado da questão, Ivina, mas você me fez lembrar agora Públio Lentulus contemplando o bisavô dele. Sabe? O que eu quero dizer com isso? Nada impede, tá certo? Que a bisavó esteja... É avó ou bisavó, você falou? Avó do meu pai. Pois é, nada impede. Olha como eu não tenho contato, nem o jeito de falar bisavó. Eu digo, nada impede, eu não sei da questão temporal, mas nada impede que a avó esteja aí, né? Falando com a gente, entendeu? Entendi, tá. Aí, mas geneticamente explicado. Pegou agora, pode ser, né? Vou descobrir mais sobre ela, então. O Antônio citou o exemplo do livro há 2000 anos, né, Antônio? Que o Públio Lentulus, ele é o mesmo espírito do bisavô ou tataravô, acho que é o bisavô, né? E assim, óbvio que cada caso é um caso. Interessante você falar isso, que também falam a mesma coisa da minha irmã em relação à minha bisavó. Sofia parece muito com e realmente nas fotos, assim, é idêntico, principalmente. Então tem esse lado também de uma lembrança, mas, como o Antônio falou, nada impede, se a distância temporal permite, né, esses mecanismos aí, e como você falou, como a gente comentava, às vezes esses espíritos eles estão nesse vínculo forte e terminam reencarnando muitas oportunidades juntos, né? Às vezes porque não resolveram as questões do passado e aí tem que reencarnar várias vezes. Interessante também dessa passagem que é a própria dúvida de Nicodemos ali, né, em relação a essa questão de vinda de novo. Porque se fosse algo mais simples, vamos dizer assim, dentro da interpretação, Nicodemos era um mestre da lei. Então, assim, ele era capaz de entender, vamos dizer assim, Jesus explicaria se fosse uma coisa muito mais simples, né? Quando ele vê que ele é limitado a entender, vamos dizer assim, que ele não entende como um homem pode voltar e renascer no ventre de sua mãe, ele fala, vamos dizer assim, se te fala das coisas terrenas e tu não podes compreender, que dirá das questões celestiais, né? Então, se fosse algo mais simples, Jesus estaria explicando ele e fala, tu que é doutor da lei, né, ou mestre, mestre, ele fala a palavra, não sei se eu estou confundindo. Mestre de Israel. Mestre de Israel, porque mestre de Israel também dentro da filosofia judaica tinha a interpretação oral, o entendimento mais aprofundado. Era para ele já entender alguma coisa assim também, essas questões já mais espiritualizadas dentro da interpretação da Torá mesmo, né? Então, não só a lei escrita, tanto que ela até os dias de hoje, a lei sem interpretação paralela e dentro da própria Cabala, vamos dizer assim, é esse entendimento do espiritualizado, da espiritualização, né? É verdade, Israel. Até hoje, falando com um judeu, ele comentava que se estuda em círculos mais reservados e de pessoas que têm mais experiência, dentro da Cabala, que é vamos dizer assim, uma propositura dentro da visão judaica, de ver essas questões mais profundas, mais numerológicas, simbólicas, se vê um pouco de reencarnação lá. Como a gente não sabe. E na época, até pela fala de Jesus, né, como vocês estão falando, também já se vislumbrava, já se teorizava sobre essas idas e vindas dos espíritos, né? Só que era muito restrito, muito restrito. Nós vamos ver que apenas alguns ali mais iniciados, ali mais experientes, por isso que Nicodemos, sendo um desses, né, estudiosos mais experientes, Jesus questiona ele a esse respeito. Mas enfim. Oi, Lili. Ismael,
Eu estava ouvindo hoje uma palestra do Severino Celestino, né, o professor, sobre diálogos sobre reencarnação, e ele falando exatamente, o Antônio Carlos estava colocando, que naquela época não era nenhuma novidade a questão da reencarnação, né? Que se discutia, sim, e Jesus, em várias passagens, ele falava sobre isso. Mas o Severino coloca que, na verdade, quando o Nicodemos chegou a esse encontro com Jesus, ele estava muito perturbado, estava muito inquieto, né? Porque, inclusive, ele já vinha acompanhando Jesus, que ele disse que naquela época tinha os chamados olheiros, né? E que essas pessoas, amando de Nicodemos, já vinham acompanhando Jesus, informando a Nicodemos o que estava acontecendo, o que Jesus dizia, e ele sentindo, ele tinha realmente essa informação, né? Era um homem muito inteligente, mas ele estava se sentindo muito incomodado com isso. Então, quando ele chegou lá, tem um momento na fala do Severino que ele diz até assim, ele estava obsidiado. Assim, exatamente tanto o nível de inquietação dele diante de Jesus. E por isso que Jesus lançou exatamente esses questionamentos, porque ele sabia da capacidade dele de entendimento. É tanto que o Haroldo Dias, ele fala que na época, a tradição judaica, que existia o chamado receptáculo, que o mestre só ensinava aquilo que o discípulo podia entender. Né? Por exemplo, se era, vamos dizer, uma xícara, só podia encher uma xícara. Se era um copo, era um copo. Então Jesus já lançou para ele, porque sabia já conhecia, estava lendo a mente dele, o coração dele, que ele realmente vinha com esse nível de perturbação, e ficou realmente assim, tentando entender, né? Não conseguia assimilar, embora sabia do assunto, né? Porque já se falava na época. Aí depois o Celestino coloca também, que eu achei também interessante, ele diz o seguinte, que o diálogo entre eles não foi em grego. Eu até que, se vocês pudessem me corrigir, se eu entendi isso, né, porque eu acho que eu entendi que foi em hebraico. Então, esse diálogo não foi em grego, porque em grego seria nascer de novo, pode ser traduzido também como nascer do alto. E é exatamente, a maioria dos teólogos aceita essa última colocação, nascer do alto, para negar a reencarnação. Porque aí ele vem com aquele discurso do batismo, né? Ele também colocou isso que eu achei também É, interessante. muito bom você ter falado isso, que era justamente algo que a gente estava comentando, né? Como faz muito mais sentido o nascer de novo, mas o grego, muito bom isso, Lili, porque embora o evangelho seja, as escrituras que a gente tem estejam em grego, não faz sentido dois judeus, naquela época, dois judeus, um deles mestre, mestre fariseu, né, e o outro Cristo, conversarem em grego, né? Então, certamente devem ter conversado em hebraico, aramaico. Então, faz muito sentido. Mas eu te interrompi, você pode terminar? Não, era só isso mesmo. Eu estava acompanhando e eu tenho começado a estudar um pouquinho, né? Porque, como você diz, é um tema delicado, polêmico, né? E exige assim muitas reflexões, né? Para a gente Uhum. ter esse entendimento maior, né? Assim, porque vem a história da água, né? Que na verdade tudo na natureza começou na água, quando ele fala da água, do espírito. É um tema complexo, um pouquinho complexo, Profundo, né? né? Profundo, isso é a Realmente. palavra, profundo. O, inclusive, hoje em dia, e o Kardec comenta até isso. Deixa eu só falar isso antes de passar para você, Alexandre. O Kardec comenta que os judeus n- tinham noções gerais sobre essas verdades mais profundas e espirituais, mas vocês vão ver que não é algo que se prioriza, né? Então, o judeu, ele tem uma postura de olhar muito o presente e o passado. Até hoje, se vocês forem perceber,
né? O judeu está sempre olhando para a história dele e para o passado. A linha do tempo do judeu, diferente da nossa, que a nossa linha do tempo é olhando para o futuro e o passado fica atrás, a do judeu é o contrário. O judeu está virado de costas para o futuro, não que despreze o futuro, mas ele está olhando, ele olha para o passado e para o presente de maneira muito mais, com muito mais preocupação, né? São muitas lembranças, são muitos traumas que os judeus passaram, né? De escravidão, de holocausto. Então, é uma característica do povo. Então, a gente não vai ver, usualmente, né, nos círculos comuns, se falar abertamente sobre reencarnação, mas é algo que eles nunca negam. O Alexandre colocou aí, ó, o significado de cabala e sobre reencarnação. Alexandre, aproveitando, você pode falar, amigo, você levantou a mão. Oi, gente, boa noite. É tão legal esse tema da reencarnação, né? Porque ela é o que fundamenta toda a justiça da doutrina espírita. Quando a gente pensa que é espírita, quando a gente vive o espiritismo, a gente se baseia muito na reencarnação para compreender toda a justiça divina. Isso nunca foi um tema pacífico em nenhuma religião, né? Principalmente dentro do judaísmo, né? Que são vários judaísmos, né? Dentro do próprio judaísmo tem correntes A, B, C. É natural, dentro da Igreja Católica a gente tem isso, da corrente protestante, evangélica. Enfim, é uma discussão aí que abre leque aí para uma infinidade de teorias, de conceitos. Mas tanto a Torá quanto o Talmud fazem alusões à reencarnação. Tem um site aqui que chama Morachá, que eu gosto muito de acompanhar. Quando eu tenho alguma dúvida desse mundo judaico, eu procuro ele. E essas referências que eu trouxe para vocês, uma delas é da Wikipedia, né? E a outra desse site, Morachá. Ele é muito bom, da comunidade judaica. E ele diz que para debater esse tema com profundidade, necessitam-se aí de anos de estudos, mas não nega que tanto a Torá quanto o Talmud fazem referências à reencarnação. É muito bonito isso. A gente lembra também que a Igreja Católica, né, gente, lá até meados do século VI, o cristianismo aceitava a reencarnação. Aí lá, quando houve o segundo concílio de Constantinopla, o imperador lá, para atender aos caprichos do Justiniano, né, para atender aos caprichos de Teodora, sua esposa, que mandava mesmo, vai lá e consegue politicamente adotar uma outra corrente de reencarnação, que é a reencarnação dessa de corpo, da ressurreição, perdão, da ressurreição. Mas vê-se que aí isso é um tema muito polêmico, mas gostoso. Bom mesmo é que a gente, como espírita, sabe que o espiritismo só é bom para os espíritas. A reencarnação, conforme a gente compreende, só faz bem para a gente. Os outros irmãos que ainda estão aí se debatendo um pouco mais à frente que a gente, né, vivem lá suas ideias e são felizes e evoluem através delas, né? Mas, felizmente, a gente tem essa doutrina abençoada e esclarecedora. É isso que eu queria compartilhar, gente. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Pois é, meus amigos, um assunto muito interessante, inclusive já estamos quase chegando no final e vocês viram que está rendendo, né? Vamos, assim, encerrando essa parte, muito embora a gente ainda fique nesse tema, né? Deixa eu ver aqui o que ainda posso trazer para vocês. Essa parte aqui eu não vou ler, porque é muito do que já foi falado, né? Só esse finalzinho aqui do Champlin, que é interessante, uma observação interessante dele em relação ao texto. Certo número de comentadores menciona o fato de que, neste passo bíblico, Jesus diz vós, ao invés de nós. Devemos nascer de novo, né? Ele fala vós deveis nascer de novo e não nós devemos nascer de novo. Assim, excluindo a si mesmo nessa necessidade. Um ponto para a gente ficar aí, que eu não tinha percebido, realmente, vamos pegando o texto aí, voltando aqui para o texto, no versículo
Mas para nós é claro, né, Ismael? Para nós é bem claro, né? Qual é a razão? No óbvio, Jesus não precisava mesmo, né? Jesus não precisava mais encarnar mesmo, né? Exatamente. É necessário a voz ser gerado de novo. Para a concepção espírita é muito claro, né? Interessante perceber que o Champlin teve essa pulguinha atrás da orelha dele, assim. Jesus disse, ele se excluiu. Por que ele se excluiu dessa necessidade de nascer de novo? Isso falando do presente, do agora, né? Porque só voltando àquele ponto que foi uma proposta que nós trouxemos de interpretação a respeito do porquê que Jesus trouxe esse assunto à tona, não sei se vocês vão lembrar. Nicodemos chega para Jesus dizendo, sabemos, Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre. Como se quisesse dizer assim, vieste de Deus, criado de Deus, já pronto e perfeito. E aí Jesus vai dizer, é preciso nascer de novo. Não, eu não fui criado mestre, pronto, já de uma hora para outra. É preciso renascer, como eu renasci, da água e do espírito, renascer materialmente, espiritualmente, desenvolver a sua própria caminhada para, assim, atingir. Então, eu não nasci, eu não vim do mestre, eu não vim de Deus como mestre, eu vim de Deus como um espírito ignorante e um espírito criado como qualquer um de nós, né? Só que há muito tempo, com a caminhada muito diferente da nossa, né? E ainda distante da nossa. Essa é uma proposta que você trouxe, que eu achei uma proposta interessante, mas a pulga continua atrás da minha orelha, ferroando. Que bom, que bom. O trecho era bem claro. Em resposta. Ele começa o verso 3 dizendo em resposta. Ou seja, ele está vinculando a fala de Jesus totalmente à colocação de Nicodemos. Sim. Eu continuo com a pulga atrás da orelha, viu? Muito bom, gente, muito bom. Eu queria terminar a minha parte para já passar para a Larissa, que eu acho que vem em seguida, com algum trechinho aqui desse que eu coloquei do Beacon. O Beacon vai falar muito do que já foi falado pelo Champlin, né? É que ele vai dizer o seguinte: com o discernimento claro, Jesus foi direto ao centro do problema de Nicodemos. Era necessário um novo tipo de vida, se alguém quisesse ver a presença de Deus, o seu plano e seu objetivo para o homem. Aí vai falar desse novo nascimento, desse significado de conexão vital com a sua essência e tal. Muito do que já foi falado pelo Champlin. Então, vou deixar essa leitura aqui para vocês. O que ele acrescenta é a palavra grega, anotem, né, que é a palavra que tem como tradução de cima ou novamente, ou de novo, né? E aí ele vai dizer que acredita-se, aqui embaixo, no significado de novo, né? Porque a resposta de Nicodemos usa a palavra tornar, ou seja, outra vez, uma segunda vez. Então fica claro pelo contexto que Jesus está dizendo nascer novamente, e não do alto, né? E o último ponto que nós ficamos, ver o reino de Deus. Jesus inicia a conversa afirmando que ninguém pode ver, no sentido de conhecer, esse verbo grego aí, sentido de conhecer, ver com a mente, identificar-se e, portanto, viver o reino dos céus, o reino de Deus. Mais abaixo é usado o reino de Deus como sinônimo perfeito. Reino de Deus e reino dos céus, né? Como sinônimos. Se não nascer de novo ou do alto. Nicodemos indaga, como pode nascer pela segunda vez um homem velho
como pode nascer pela segunda vez um homem velho se poder voltar para o ventre materno? Essa pergunta revela que o mestre de Israel entendeu de novo, sem a menor dúvida. Novamente, aquela questão do de novo. Era isso, gente. Sobre essa parte dos comentaristas, óbvio que quando a gente entrar na interpretação moral e nos textos do Emmanuel e nas revelações espirituais, a coisa vai ficar mais profunda, talvez mais clara, mas a gente trouxe aqui pontos interessantes para dialogar. Agora, Larissa, acho que é você, né? Sim. Deixa eu só fazer uma colocação nessa fala sua. Para mim fica muito claro nesse trecho aqui, nessa perícope aqui, que realmente Jesus falava realmente de ser gerado de novo. Porque lá na frente ele vai dizer que o que é carne e o que é espírito é espírito. Né? Então ele deixa essa divisão muito clara. Então, para mim, ele aponta claramente esse ser gerado de novo. Né? Câmbio. Perfeito, Antônio. Inclusive, o Kardec vai justamente ir nesse ponto para comprovar o sentido das palavras do mestre. Né? É interessante que a gente vai... Eu estou evitando falar a interpretação do Kardec, porque ela é muito direta, muito clara, muito racional, muito lógica, e assim, a gente está chegando lá paulatinamente, mas quem quiser já ir direto a uma interpretação já muito fantástica no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, com relação a ver o reino de Deus, na apostila do EAD, tem um trecho... Não, Ismael, pode deixar que eu compartilho, que eu editei. Tá bom, vou compartilhar. Ele tem um capítulo só sobre Nicodemos, e diz assim, que sem a reencarnação o homem não pode ver o reino de Deus, o que significa dizer não alcançaremos a plenitude espiritual. Então, ele linka, né, essa questão do ver o reino de Deus como alcançar essa plenitude espiritual, evoluir, né, se aperfeiçoar, certo? Com relação à pergunta de Antônio, com relação ao texto em si, é difícil fazer essa ligação, né, entre a resposta que Jesus dá ao que Nicodemos falou. Mas, assim, no Boa Nova, aparece esse discurso, esse diálogo, na verdade. E Nicodemos começa com essa mesma frase, né? Sabemos que vens de Deus, que tem efetuados esses sinais. Aí, depois, Nicodemos diz, né? Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então, ele demonstra nesse diálogo uma inquietação para saber como é que ele vai conhecer esse reino de Deus. E é com isso que Jesus fala que ele não vai conhecer o reino de Deus se ele não nascer de novo. A importância da reencarnação, né? Para que, paulatinamente, ele compreenda. Ele diz assim, Jesus, né? Primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Enfim, talvez Humberto de Campos nos ajude a tentar entender, né, o porquê. Essa parte do diálogo que você falou aí, que não consta explicitamente nos textos, ela já dá uma boa justificativa. Ela já responde grande parte da pergunta. Né? Porque quando a primeira parte que você colocou, eu já ia fazer uma pergunta, né? Mas eu não quis interromper. Quando você falou a primeira parte, você usou um termo, quando você disse que esse trecho dele, foi o termo que você utilizou, do Nicodemos, era como, você falou, não sei se você usou o termo transcender, não sei qual foi o termo que você utilizou na primeira parte do seu comentário. Eu não lembro, linkar.
Não Não, o sei. que eu ia perguntar é o seguinte: e onde é que está isso na fala do Nicodemos? Você fez uma interpretação da doutrina espírita. E a minha outra pergunta era: e onde é que está isso na fala do Nicodemos? Tá? Mas quando você leu Boa Nova, deu uma esclarecida. Mas em relação ao primeiro comentário que você fez, é um campo de pesquisa para se entender essa fala do Nicodemos também. Achei muito interessante. Só não quis te interromper na hora que você estava numa linha de raciocínio, quis interromper. Aí perdi o fio da meada. Larissa, Depois pode da ler gravação de a novo, gente vê. Por favor, Larissa, esse primeiro trecho. Pode ler novamente? Sim. O trecho que Jesus fala ou que Nicodemos fala? Nicodemos, né, Antônio Carlos? Sim. Nicodemos diz assim: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Tá, obrigada. Nada. É porque ainda sobre essa palestra do Severino Celestino, ele diz que ainda na questão, quando ele sentindo que Nicodemos estava realmente se questionando muito, né, que ele vinha acompanhando mesmo de longe os passos de Jesus. Então, quando Jesus começou a falar dessa possibilidade da reencarnação, que ele deveria entender, né, como um mestre, como um líder, né, Jesus dizia para ele, a ideia de Jesus era dizer para ele: não se preocupe, se você não fez nesta vida, você vai ter oportunidade em outras. Né? Ele quis fazer, Jesus quis que Nicodemos entendesse isso. E ele estava inquieto, porque o que ele tinha aprendido, ele estava vinha acompanhando a mensagem de Jesus, né? E ele estava se questionando muito, né? Do que ele acreditava e do que Jesus dizia, que para ele era uma mensagem evangélica muito impactante para ele, né? Pois é, então talvez a ligação, né, entre a fala de Nicodemos e a resposta de Jesus tenha a ver com essa própria inquietação de Nicodemos, né, de procurar conhecer o reino de Deus, enfim. Só em ele se dirigir a Jesus, né, demonstra essa vontade nele, né? Enfim, vamos interpretando. Exatamente. Aí, como o Alexandre estava colocando, essa importância da reencarnação, né, para o espiritismo e para todos nós, aí o Severino até coloca o seguinte, que na verdade a gente não tem que temer, porque na verdade a reencarnação é uma oportunidade, algo muito justo. Ele até compara, por exemplo, uma pessoa que faz um empréstimo e não consegue pagar no tempo que deveria, e a pessoa que emprestou, né, no caso o comerciante, ele diz: olha, eu posso dividir em várias vezes. E a misericórdia de Deus é tão grande que você pode vir várias vezes, ou seja, o seu débito vai ser parcelado. Você não precisa vir uma única vez, porque às vezes talvez você nem daria conta realmente de ter que pagar tudo, pagar entre aspas, né? Mas de você evoluir, começar esse processo de evolução. Então você tem a chance de vir várias vezes para fazer isso, né? Para cumprir esse débito. Maravilha. E alguém quer mais comentar ou eu já posso entrar no próximo elemento? Ismael, pode compartilhar aí, para eu compartilhar o meu? Pronto. Gente, pesquisando sobre esse assunto, eu compartilho da mesma dificuldade de Ismael. Eu vendo os comentadores bíblicos e todos interpretando de uma forma que Kardec resume. Na própria, no que está no Evangelho segundo o Espiritismo, retrata o que eu achei nos comentadores acadêmicos. Então, por isso que eu fui logo em Kardec, gente. Peço até desculpa por já ir direto ao ponto, mas
dentre tudo que eu vi, Kardec resumiu o que a maioria dos comentadores falam e traz uma interpretação muito lógica. Então, ele diz assim, eu fiquei com esses trechos aqui. Se alguém não for gerado de água e espírito, e fiquei com o que foi gerado da carne é carne e o que foi gerado do espírito é espírito. Aí Kardec comenta o seguinte, que estas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração da água pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente, não renasce da água e do espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do espírito foram substituídas pelas seguintes, do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Então, Champlin, por exemplo, ele traz várias interpretações. Aí, no final, ele traz a interpretação que ele concordava, vamos dizer assim. E é justamente o que Kardec retrata nesse primeiro parágrafo. Champlin vai falar que a água seria a água do batismo, e o Espírito Santo. Então, o que é que Kardec vai complementar a esse respeito, né? Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Muitos imperfeitos eram os conhecimentos antigos sobre as ciências físicas. Então, ele vai trazer algumas citações do próprio Antigo Testamento a esse respeito. Está na Gênese bíblica, enfim. Eles acreditavam que a terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos, que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Então, tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo, e que o espírito independe deste. Então, quando a gente olha, né, com relação aos laços da família, né, os meus pais, né, os nossos pais nos geraram, mas só o nosso corpo material, né, foi proveniente disso. O nosso espírito não veio do espírito deles, né? Nosso espírito é um espírito independente do espírito dos nossos pais. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito é o símbolo da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e com sua alma. É nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Bem, então, Kardec vai direto ao ponto e traz uma interpretação muito, muito lógica, né? Alguém quer comentar sobre esses trechos do Evangelho? Nossa. Achei perfeito, viu? Perfeito. Ele não só fecha, sintetiza, como ao mesmo tempo ele amplia. Exatamente. É verdade. Eu não consegui achar um comentador que trouxesse uma interpretação, né, de uma forma tão lúcida, que se encaixa, né, tão bem, né, com a lógica, com
o próprio simbolismo, né, da época, enfim. Vocês viram que ele fala de algo que Israel comentou, né, da água, como ela é como símbolo entre os judeus de um elemento gerador absoluto, né? Isso a água é um elemento gerador absoluto. Isso é muito forte na literatura judaica. E para nós também faz muito sentido, né? A água é vida, a água produz vida, nosso corpo é quase 100% de água, a gente nasce na água, no líquido amniótico da nossa mãe. E na Bíblia também a gente percebe que o Israel citou vários exemplos, né, da água também como esse símbolo de transformação. E está muito ligado a essa transformação nesse contexto, que a gente tem que ver, até o Antônio comentava, né, o contexto simbólico de cada passagem, não é como se um mesmo símbolo, a mesma alegoria valesse para tudo, né? Mas aqui fica claro que essa renovação, ao falar de água, essa renovação no sentido material, né? E isso fica claro, e o Kardec, para comprovar isso, fica claro com a continuação da fala do Cristo, né? Quando ele separa nitidamente o princípio material e o princípio espiritual. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, não podia ser mais claro, assim, mais racional e lógica a interpretação. Alguém quer comentar algo ainda? Larissa? Não. Só falei da questão da água e do vinho, né, que a gente estudou as bodas de Caná, e houve essa geração, né? Enfim. Então, continuando, a própria apostila do EAD diz que o nascer da água traz, pois, a ideia explícita da reencarnação, ou seja, do retorno em um novo corpo físico. O nascer do espírito tem significação mais ampla, reporta-se a capacidade de transformação ou de renovação moral e intelectual. No primeiro caso, nascer da água, estão evidentes os processos, a Isma estava falando, né, concepção biológica, gestação, renascimento físico, né, tudo um símbolo material, né, de uma gestação material. E no segundo, nascer do espírito, temos as possibilidades do progresso espiritual. E o Pastorino, ele vem complementar que em grego não há artigo diante das palavras água e espírito. Então, não é, portanto, nascer da água do batismo, nem do Espírito Santo, e sim, mas de água, por meio da água, e de espírito, pela reencarnação do espírito. Então, tanto Ade quanto o Pastorino, né, beberam nessa fonte de Kardec, nessa mesma linha de interpretação. E Pastorino é interessante que quando ele vai falar sobre essa passagem, ele traz 3 interpretações. Uma das interpretações é a interpretação fisiorrealista, e aqui ele está falando sobre a questão da carne e do espírito. Ele diz assim, daí a explicação que se segue, o que nasce da carne, com um artigo em grego, é carne, isto é o corpo físico, com toda a hereditariedade física herdada do corpo dos pais. É isso que a gente herda dos nossos pais, é essa hereditariedade. E o que nasce do espírito é espírito, ou seja, o espírito que reencarna provém do espírito da última encarnação, com toda a hereditariedade pessoal que traz do passado, ou seja, a nossa bagagem espiritual, né? Nós somos seres individuais, independentes. Pronto, gente. Então, com relação a esses dois elementos que eu fiquei, essas foram as interpretações que eu trouxe. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu achei muito bom, muito bom, muito bom. Muito elemento, muita interpretação, muito bom. Maravilha. Bem, tem 2 slides
que se refere ao vento. A gente termina hoje? São só 2. Era isso que eu estava em dúvida. Posso, é esse e esse. São grandes. Então deixa São para o grandes. próximo. E com certeza vai gerar comentários. Discussões. Isso. Então deixa para a próxima sexta. É muito interessante essa parte do vento, do espírito, e sopra, e se manifesta. Traz muitas interpretações mesmo. É verdade, Larissa. É bom. Só tirou. Bom. É bom deixar mesmo para a próxima semana, porque aí a gente tem o tempo para discussão, né? Já que estamos quase dando 9 horas. Então, hoje, basicamente, foram esses versículos que falam do nascer de novo e nascer da água e do espírito, né? Eu imaginava que fosse ser um assunto que a gente precisava de mais tempo mesmo, né? Então, na próxima semana a gente continua. Temos ainda muita coisa, né, a comentar. Aqui, por exemplo, vamos só relembrar, né? A Larissa vai terminar, depois a Ruth vai falar. Tem uma parte que a Ruth ficou, o Israel, o Antônio, a Lili, a Débora e o Israel no último elemento. Então tem muita coisa ainda. Ismael, eu coloquei aqui, ó, 6, 7 e 8 foi os que a gente viu hoje. Aí o próximo é a partir do 9. Muito bom, gente. Agradeço perdi paciência Eu perdi uma parte aí, não sei até que elemento chegou, que o vento se manifestou aqui, deu uma tempestade. Ah, sim. Caiu o sinal aqui, eu estava na correria aqui no hotel. Nós não avançamos muito, fomos até o elemento aqui da lista 8. Aí nós vamos começar semana que vem falando do Espírito sopra onde quer, o vento sopra onde quer, ouve sua voz, e partir daí. Então tem mais um elemento de Larissa, tem 2 de Ruth, tem seus também, do Antônio, da Lili, da Débora. Então vai ter muita coisa interessante. Bem mais do meio para o final ali, eu acho que tá tranquilo ainda, né? Acho que ainda vai mais alguns final de semana, mas tá bom. Então, meus queridos, vamos fazer nossa prece? Encerrando o estudo de hoje, que tal a gente ouvir a Elis fazendo essa prece? Elis, você pode fazer? Oi, mas posso sim, vou tentar. Tô com a garganta um pouco ruim, mas vai dar certo. Então, vamos agradecer esse momento de encontro com Jesus e pedir a Ele que envolva os nossos corações, as nossas almas, para que possamos dilatar a consciência e chegar a uma compreensão mais ampla, no sentido de que essas lições possam trazer ao nosso coração, às nossas vidas, mais serenidade, mais paciência no entendimento das leis, do cotidiano, no dia a dia. Que essas vibrações suaves, vindas de Jesus, possam envolver todos aqueles que estão nesse momento necessitando de refazimento, de cura, de equilíbrio, de esperança, que possa também envolver os nossos lares, nossas famílias, nossos projetos, e que possamos estar reunidos mais uma vez na próxima semana para dar continuidade às reflexões. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Amém. 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 Gostei muito da melodia no fundo.
Sei que me colocou, bom. mas gostei muito. Meus queridos, um abraço a todos. Antônio, melhoras para você, viu, querida? Obrigado, meu amigo. E com Deus a todos vocês. Melhoras. Semana de paz, viu, gente? Um abraço, Abração. amigos. Tchau, gente. Boa noite. Melhoras. Boa noite. Obrigada, gente. Boa semana para todos. Um abraço. Para todos nós. Abraço.